Olá, queridos alunos, bom dia. Dando continuidade aos estudos dos estados modernos, o Estado-nação, hoje nós vamos estudar o chamado Estado socialista e o Estado nazista e fascista. O Estado socialista será o primeiro Estado que nós vamos ver na aula de hoje. Esse Estado socialista ele foi a primeira reação sistemática ao Estado liberal. Trata-se de um tipo de sistema político que questiona a propriedade privada dos bens de produção. Hoje nós vamos estudar os estados socialistas e os estados nazista e o estado fascista. Os estados socialistas. O socialismo ele trata-se de um tipo de sistema político que questiona a propriedade privada dos bens de produção e denuncia a divisão da sociedade em duas classes sociais que são fundamentais, que são a burguesia e o proletariado. Na tradição marxista, o proletariado corresponde ao conjunto dos trabalhadores assalariados, ou seja, aquele que, expropriado dos bens de produção, tem de vender a sua força de trabalho e, em troca, recebe o salário. Em sua origem romana, o proletariado correspondia às camadas mais baixas da sociedade, que nada oferecia ao Estado senão a sua prole. O socialismo também defendia a transformação das condições de produção e a apropriação da riqueza por toda a sociedade. O primeiro Estado socialista que surgiu com a Revolução Russa em 1917 foi inspirado nas teorias de Karl Marx e Frederico Engels. Os revolucionários bolcheviques conseguiram derrubar o regime cesarista, durante a primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e 1918. O termo bolchevique designava os membros do Partido Operário Social Democrata Russo, que havia conquistado o controle do partido após o segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo em 1903. Os bolcheviques adotavam uma vertente mais ortodoxa do marxismo e criticavam as teses revisionistas dessa teoria, defendidas pelos bolcheviques. Os bolcheviques eram minoria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. O lema bolchevique era pão, terra e liberdade. A Revolução Russa visava superar o capitalismo, abolir a propriedade privada e socializar os meios de produção. O Estado teria um papel histórico transitório que constituiria em estruturar a sociedade e permitir a livre organização do povo. Marx e Engels enfatizaram que o processo de superação do capitalismo e a construção da sociedade comunista necessitariam da expansão da Revolução Socialista em outros países. O modelo ditatorial implantado por Stalin foi exportado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a Segunda Guerra Mundial, o socialismo foi instalado em países do leste europeu, como Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Alemanha Oriental, com ocupação pelas tropas do Exército Vermelho logo após 1944. Ele também foi implantado, o Estado socialista, na África, nos países como Moçambique e Angola, no continente asiático, nos países China, Coreia do Norte e Vietnã, e também na América Latina, como no país Cuba. No final do século XX, acentuou-se o processo de decadência política e econômica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, limitada pela aliança entre a burocracia e a elite militar, criticada pela falta de liberdade democrática e sufocada pela força econômica dos países capitalistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas implodiu. A outra forma de Estado moderno, do qual nós vamos ver hoje, será os Estados nazista e o Estado fascista.
O Estado nazista e fascista, eles foram movimentos antiliberais e anticomunistas. Por sua semelhança, esses dois estados, o nazista e fascista, eles tornaram-se conhecidos pela expressão nazi-fascismo. Os estados nazista e fascista. No nazismo e no fascismo, o Estado parava acima de todas as demais organizações públicas ou privadas, e suas expressões morais desdobravam-se sobre todas da vida social, principalmente a educação. No plano econômico, buscaram nacionalizar a economia e se afastar de grupos financeiros e industriais estrangeiros. O fascismo foi um movimento político surgido na Itália entre 1909 e 1920. Foi liderado por Benito Mussolini. O movimento nacionalista fundamentava suas origens no restabelecimento das glórias romanas, com objetivos de expansão imperialista. O fascismo teorizou um sistema peculiar de poder no qual o Estado, personificado em um partido único de massa e hierarquicamente organizado, era o único criador do direito e da moral, não havendo limite à sua autoridade. Toda oposição era proibida, estando sujeita à ação da justiça, que seria controlado pelo poder executivo. Para o fascismo, a nação era uma unidade moral, política e econômica que se realizava integralmente no Estado. O regime fascista desprezava os valores do individualismo liberal e se colocava em oposição frontal ao socialismo. O nazismo foi um movimento político que surgiu na Alemanha também nos anos 1920, fundamentado na ideologia formulada por Adolf Hitler em seu livro Minha Luta. O Estado nazista esvaziou o parlamento, dissolveu a oposição utilizando-se da violência e submeteu toda a sociedade ao partido nazista. O termo nazismo vem do alemão nacionalsocialismo, traduzido para o português como nacionalsocialismo. É usado para se referir à doutrina do Partido Nacional Socialista Alemão e à experiência do movimento nazista na Alemanha. O nazismo é uma ideologia política caracterizada pelo nacionalismo, ou seja, a reconstituição das nações e de seus povos originais considerados raças superiores. O nazismo se diferenciou do fascismo em função do seu caráter racista, que pregava a supremacia da raça ariana, da xenofobia institucionalizada e da perseguição étnica a judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e deficientes físicos e mental. Embora esse modelo de Estado tenha perdido força depois da Segunda Guerra Mundial, ainda é possível encontrar diversos grupos e partidos que defendem os ideais nazistas. Olá, queridos alunos. Aqui encerramos o estudo dos estados. O Estado socialista, o Estado nazista e o Estado fascista. Espero que vocês tenham compreendido ou entendido, e na nossa próxima aula nós vamos estudar o estado de bem-estar social e o estado neoliberal. Esses serão os assuntos a ser estudados na próxima aula. Então, tenham um bom dia. Os alunos, bom dia. Dando continuidade aos estudos dos estados modernos, o Estado-nação, hoje nós vamos estudar o chamado Estado socialista e o Estado nazista e fascista. O Estado socialista será o primeiro Estado que nós vamos ver na aula de hoje. Esse Estado socialista, ele foi a primeira reação sistemática ao Estado liberal. Trata-se de um tipo de sistema político que questiona a propriedade privada dos bens de produção. Hoje nós vamos estudar os estados
os estados socialistas e os estados nazista e o estado fascista. Os estados socialistas. O socialismo, ele trata-se de um tipo de sistema político que questiona a propriedade privada dos meios de produção e denuncia a divisão da sociedade em duas classes sociais que são fundamentais, que são a burguesia e o proletariado. Na tradição marxista, o proletariado corresponde ao conjunto dos trabalhadores assalariados, ou seja, aquele que, expropriado dos meios de produção, tem de vender a sua força de trabalho e, em troca, recebe o salário. Em sua origem romana, o proletariado correspondia às camadas mais baixas da sociedade, que nada oferecia ao Estado, senão a sua prole. O socialismo também defendia a transformação das condições de produção e a apropriação da riqueza por toda a sociedade. O primeiro Estado socialista que surgiu com a Revolução Russa, em 1917, foi inspirado nas teorias de Karl Marx e Frederico Engels. Os revolucionários bolcheviques conseguiram derrubar o regime cesarista, durante a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e 1918. O termo bolchevique designava os membros do Partido Operário Social Democrata Russo, que havia conquistado o controle do partido após o segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo em 1903. Os bolcheviques adotavam uma vertente mais ortodoxa do marxismo e criticavam as teses revisionistas dessa teoria, defendidas pelos bolcheviques. Os bolcheviques eram minoria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. O lema bolchevique era pão, terra e liberdade. A Revolução Russa visava superar o capitalismo, abolir a propriedade privada e socializar os meios de produção. O Estado teria um papel histórico transitório que constituiria em estruturar a sociedade e permitir a livre organização do povo. Marx e Engels enfatizaram que o processo de superação do capitalismo e a construção da sociedade comunista necessitariam da expansão da Revolução Socialista em outros países. O modelo ditatorial implantado por Stalin foi exportado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a Segunda Guerra Mundial, o socialismo foi instalado em países do leste europeu, como Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Alemanha Oriental, com ocupação pelas tropas do Exército Vermelho logo após 1944. Ele também foi implantado, o Estado Socialista, na África, nos países como Moçambique e Angola, no continente asiático, nos países China, Coreia do Norte e Vietnã, e também na América Latina, como no país Cuba. No final do século XX, acentuou-se o processo de decadência política e econômica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, limitada pela aliança entre a burocracia e a elite militar, criticada pela falta de liberdade democrática e sufocada pela força econômica dos países capitalistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas implodiu. A outra forma de Estado moderno, do qual nós vamos ver hoje, será os Estados nazista e o Estado fascista. O Estado nazista e fascista, eles foram movimentos antiliberais e anticomunistas. Por sua semelhança, esses dois estados, o nazista e fascista, eles tornaram-se conhecidos pela expressão nazi-fascismo. Os estados nazista e fascista. No nazismo e no fascismo, o Estado parava acima de todas as demais organizações públicas ou privadas, e suas expressões morais desdobravam-se sobre todas da vida social, principalmente a educação. No plano econômico, buscaram nacionalizar a economia,
e se afastar de grupos financeiros e industriais estrangeiros. O fascismo foi um movimento político surgido na Itália entre 1909 e 1920. Foi liderado por Benito Mussolini. O movimento nacionalista fundamentava suas origens no restabelecimento das glórias romanas, com objetivos de expansão imperialista. O fascismo teorizou um sistema peculiar de poder no qual o Estado, personificado em um partido único de massa e hierarquicamente organizado, era o único criador do direito e da moral, não havendo limite à sua autoridade. Toda oposição era proibida, estando sujeita à ação da justiça, que seria controlado pelo poder executivo. Para o fascismo, a nação era uma unidade moral, política e econômica que se realizava integralmente do Estado. O regime fascista desprezava os valores do individualismo liberal e se colocava em oposição frontal ao socialismo. O nazismo foi um movimento político que surgiu na Alemanha também nos anos 1920, fundamentado na ideologia formulada por Adolf Hitler em seu livro Minha Luta. O Estado nazista esvaziou o parlamento, dissolveu a oposição utilizando-se da violência e submeteu toda a sociedade ao partido nazista. O termo nazismo vem do alemão nacionalsocialismo, traduzido para o português como nacionalsocialismo. É usado para se referir à doutrina do Partido Nacional Socialista Alemão e à experiência do movimento nazista na Alemanha. O nazismo é uma ideologia política caracterizada pelo nacionalismo, ou seja, a reconstituição das nações e de seus povos originais considerados raças superiores. O nazismo se diferenciou do fascismo em função do seu caráter racista, que pregava a supremacia da raça ariana, da xenofobia institucionalizada e da perseguição étnica a judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e deficientes físicos e mental. Embora esse modelo de Estado tenha perdido força depois da Segunda Guerra Mundial, ainda é possível encontrar diversos grupos e partidos que defendem os ideais nazistas. Olá, queridos alunos. Aqui encerramos o estudo dos estados. O Estado socialista, o Estado nazista e o Estado fascista. Espero que vocês tenham compreendido ou entendido, e na nossa próxima aula nós vamos estudar o estado de bem-estar social e o estado neoliberal. Esses serão os assuntos a ser estudados na próxima aula. Então, tenham um bom dia.